Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vamos aprender aqui uma estratégia de trade eficiente para você poder utilizar ela todos os dias daqui para frente. É uma estratégia em regiões de oferta e demanda, no rompimento dessas regiões de oferta e demanda. Então tenho certeza que você vai gostar desse tipo de estratégia, vai utilizar e vai ter ótimos resultados todos os dias daqui para frente porque é um modelo operacional eficiente. Então vamos entender sobre ele e os detalhes por trás. Bora começar com esse conteúdo, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar com esse conteúdo importante, operacional, técnico aqui. Olha só, pessoal, o que a gente vê aqui nesse movimento logo de cara, nesse bom exemplo que a gente tem? O movimento de alta. Então o mercado vem subindo bastante nessa configuração de alta e ele está passando por uma região de oferta. Qual região de oferta é essa? Vamos entendê-la de perto ali, mas olha só, a dinâmica que a gente vai aprender aqui agora, ela gira em torno disso daqui, ó. O mercado ele cria, por exemplo, uma região de oferta, o mercado vem puxando, cria aqui, por exemplo, uma região de oferta, regiões de oferta de qualidade normalmente são criadas por meio desse tipo de estrutura, e aí a gente vai comentar um pouco sobre isso, mas vamos pôr que foi criado aqui uma região de oferta importante no gráfico. O mercado ele pode vir e respeitar essa região de oferta, isso é o mais normal. Agora, qual que é a estratégia? A estratégia é ver ele rompendo essa região, a gente quer ver a região de oferta de qualidade não sendo respeitada pelo preço. O que isso vai te mostrar? Se o mercado vem subindo aqui, ó, respeita ela um pouquinho, por exemplo, vem subindo e rompe essa região de oferta. O que isso te mostra? Mostra que regiões de oferta não estão sendo respeitadas pelo preço. Isso é óbvio. Mas o que tem de ouro por trás disso? O valor por trás de um movimento como esse é que não tem oferta presente nesses níveis de preço. E se não tem oferta relevante nesses níveis de preço, o maior potencial aqui é que haja um movimento de alta fluido, uma continuidade do movimento de alta. Olha, a única coisa que impede o mercado de continuar subindo e atingir novos máximos é a oferta presente em segundo plano. Então, a única coisa que impede o mercado de atingir novos máximos é a oferta em segundo plano. Então, a oferta vai entrando conforme o mercado sobe e isso é um pedágio, né? Um pedágio para esse mercado continuar subindo, que muitas das vezes é o que impede, né, ele de continuar subindo, e aí o mercado começa a cair, eventualmente vem subindo mais um pouco, mas o que impede o mercado de continuar subindo infinito é justamente uma oferta flutuante, uma oferta em segundo plano. Então, aqui nesse cenário, a gente tem exatamente isso. Um cenário onde o mercado está subindo, mas não tem oferta impedindo essa alta, porque ele passa por regiões relevantes de oferta, mostrando que não tem oferta presente nesses níveis de preço aonde o mercado se encontra, aonde o ativo está localizado naquele momento. Isso abre muito espaço para continuidade de alta. Desde que ele traga boas confirmações, a gente tem bons cenários. Então, vou mostrar para vocês dois exemplos muito bons, tá? Duas configurações, aliás, tá? Vários exemplos, mas duas configurações diferentes, aonde abre duas possibilidades aqui para nós nesse tipo de cenário. Vamos ver a primeira, depois a gente vê a segunda. Olha só, aqui é a primeira. O mercado veio subindo forte e ele passou por uma região de oferta. Qual região de oferta é essa? Olha, isso daqui é uma configuração daquela que eu estava mostrando para vocês. Ó. O mercado veio criando aqui ó, um movimento de 1. Espera aí, deixa eu desenhar certinho ali para vocês verem. Veio criando aqui uma movimentação de 1, 2, 3. Puxou forte para cima, quebrando o topo. E depois enrolou um pouquinho e puxou forte para baixo. Esse tipo de estrutura cria regiões de oferta de alto potencial, regiões institucionais, tá? Só que aqui embaixo a gente tem outra. 1, 2, 3, puxa forte para cima, quebra para baixo. Então, assim, toda essa região aqui, ela é uma região de oferta, porque aqui tem uma, aqui tem outra. Então, tudo isso aqui é uma região de oferta relevante. Sem contar que quando você puxa o Volume Profile, igual eu já tinha puxado ali e vocês viram que essa ferramenta aqui do Volume Profile, se a gente puxa em todo o movimento de baixa, você vê que ali realmente tem muito volume concentrado, tá vendo? Quando essas barrinhas de volume aparecem aqui com essa linha vermelha, tá vendo? Isso aqui chama POC, né? Quando a POC aparece aqui, mostra que tem muito volume concentrado nessa região. Mostra que é uma região de oferta ainda mais relevante, ainda mais interessante. O mercado tende a respeitar esse tipo de região. Porém, olha só o contexto que a gente tem aqui. O contexto que a gente tem no movimento como um todo é de uma tendência de alta gigante. Então, o preço está subindo muito mais do que caindo há muitos dias já. Tendência de alta nítida. Ele limpou, acabou de limpar liquidez embaixo de fundos. Olha só esses fundos nivelados, tá vendo? Fundos nivelados cria nível de suporte. Isso aqui todo mundo conhece. Nível de suporte é criado por meio de fundos nivelados. A maioria dos operadores fica comprando em fundos nivelados.
Então, naturalmente, embaixo dos fundos está cheio de stop loss. E aí a gente sabe que o stop loss de quem entra comprado numa região de suporte são ordens de venda. E aí, quando o mercado ele fura esse nível de suporte, nesse movimento, ó, ele está limpando os stop loss, que são ordens de vendas, e a maioria dos traders entra vendido, porque um suporte foi rompido pelo preço. Então é um enxame de ordens de vendas sendo acionadas nessa região, o que abre espaço para o institucional utilizar isso como contraparte e montar posições compradas. E aí ele monta a posição comprada, por isso que nível de suporte, fundos nivelados, chama região de liquidez, e a liquidez fica justamente embaixo desses fundos nivelados, e é um ponto normalmente de compra institucional. É onde a gente vê o mercado fazendo isso aqui, ó, dando grandes puxadas para cima depois que ele fura um nível de suporte, aonde a maioria dos traders está vendendo e o institucional está comprando. E para onde que o mercado vai? A favor do institucional normalmente, beleza? Então a gente vê essa grande alta num contexto de tendência de alta nítida e num contexto onde ele acabou de limpar a liquidez de compra, porque a liquidez de fundos nivelados é uma liquidez que tende a entrar pressão institucional de demanda. Então o mercado está subindo com um contexto de alta muito bom. Então, essa venda numa região de oferta como essa é loucura total. Não tem como você vender nessa região de oferta, por melhor que ela seja, porque o contexto é todo de compra. Então, o que você faz com essa região de oferta? Olha, aqui no time da Excelência Trade, onde a gente mapeia todos esses cenários com antecedência, né, todas as oportunidades ficam desenhadas aqui todos os dias, a gente tem aqui um cenário em todos os mercados, inclusive, tá? Mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas. A gente mapeia todos os cenários e tudo fica aqui desenhado. É só você clicar e participar do movimento. Todas as oportunidades desenhadas com antecedência. Então, o que a gente estava de olho aqui para essa região de oferta? Só se ele trouxesse uma confirmação muito boa, que faria sentido essa região de oferta, porque o contexto é todo comprador e é uma região de oferta fora de contexto. E ela é muito grande também, né? Olha o tamanho desse tipo de região. Tá gigante, não tem como entrar nesse tipo de região. Precisa de confirmação, tá? E aí ele não faz confirmação nenhuma, porque o contexto é todo de compra. Ele vem subindo reto, não confirma nada de venda aqui na região e rompe a região de oferta. Aí ele entra dentro da estratégia que a gente está falando aqui agora nesse conteúdo que eu estou passando para vocês, que é quando o mercado passa direto por uma região relevante de oferta sem nem ligar para ela. E o contexto aqui ainda é todo comprador, aí que fica maravilhoso, porque na hora que ele rompe uma região de oferta, abre espaço para continuidade alta. E o contexto já é todo de compra, então a gente tem um baita cenário comprador. Aqui em cima ele vem criando uma confirmação muito boa. A gente mapeou isso em detalhes aqui no time da Excelência Trade, igual eu falei para vocês. Ó, aqui a gente já tinha... Olha lá, isso aqui é um print que eu tirei do estudo que a gente estava fazendo. Olha lá, a gente já estava cogitando a possibilidade dele romper a região, tá vendo? Por conta desse contexto comprador. Mas aí hoje aqui ó, a gente mapeou em detalhes. Ó. Olha lá. Ele já está rompendo, tá vendo? Vou mostrar ali para vocês a configuração. Mas olha lá. Ele indo ali, a gente tem uma possibilidade de compra. Tá vendo? É o que a gente tinha mapeado aqui no time. Então, o cenário que eu estou mostrando ali para vocês é aqui. Ó. Ele rompe a região de oferta, que está aqui marcado, e ele faz 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrou esse fundinho, tá vendo? Com essa puxada para baixo, ele quebrou o fundo. Logo puxou forte para cima e renovou os máximos. Criou aqui uma estrutura de continuidade, que chama esse movimento. Estrutura de continuidade é isso aqui. Toda estrutura de continuidade tem o POI, que chama, né? POI fica aqui, ó. Nessa região. É uma região de demanda que fica na estrutura de continuidade. Fica justamente nessa puxada para baixo dela. Voltando ali, a gente tem compra de continuidade. Então, a gente sabe que aqui é essa região que a gente está falando. Lembrando, pessoal, que dia 31 de março agora a gente entra ao vivo aqui no canal para o Desafio Excelência Trade. Vou dar um curso completo aqui de 3 dias ao vivo. Então, entra no nosso grupo do Telegram que está aqui embaixo. Depois desse conteúdo, né? Assiste aqui porque eu vou passar vários detalhes aqui agora. Mas lembra de entrar depois no final no nosso grupo do Telegram que está aqui embaixo no comentário fixado para você participar desses 3 dias ao vivo aqui no canal. Vai ser aqui no canal, mas para você não perder, entra no nosso grupo do Telegram. É um grupo de conteúdo, inclusive. Estou sempre mandando conteúdo por lá. Vale a pena participar, é gratuito. E eu vou passar essas informações por lá. Então vai ser um curso completo dessas técnicas todas, várias estratégias de trade. Quero mostrar tudo que a gente faz aqui no time da Excelência Trade para localizar todos os cenários com antecedência, para você poder fazer também. Vai ser muito bacana. Vai ser muito engrandecedor. Dia 31 de março agora a gente começa, tá? Então olha lá, criou a região. Então vocês já viram ali, né? O mapeamento é ele vir nessa região, olha lá, a gente tem a possibilidade de compra, que é ali, né? Então, basicamente, ele tem que conseguir voltar nessa região. Voltou.
pegou certinho na região e, bum, vem disparando na movimentação, gerando grandes movimentos. Então, isso daqui é uma estratégia legal, é um movimento bom, uma estrutura de continuidade depois de romper a região de oferta que a gente identificou. Esse é um cenário interessante. Aqui, a gente vai ter outro movimento muito bom. Olha só essa movimentação. Esse daqui é um exemplo muito parecido com aquele primeiro, só que é outra configuração aqui. O que a gente vê aqui, pessoal? Uma região de oferta, que está aqui, ó. 1, 2, 3, puxou para cima, quebrando o topo, puxou forte para baixo, quebrando as mínimas. Isso daqui é uma espécie de estrutura de continuidade e a gente vai ter uma região de oferta que fica nessa localização. Então, beleza, região de oferta está ali marcada. O mercado está em cima dela. Está travado em cima dessa região, tá vendo? Então, naturalmente, ele pode querer respeitar essa região, como ele pode querer romper essa região. Agora, qual que é o contexto geral? Tira o zoom do gráfico, né? Muita gente fica aqui muito no zoom e não consegue entender o que está acontecendo ao redor. Tem que sempre tirar o zoom do gráfico, ter uma noção do contexto geral para você tomar boas decisões. Então, olha lá, na hora que a gente tira o zoom do gráfico, olha a tendência que a gente tem no mercado. Olha a tendência que a gente tem no ativo. Olha isso. Muita tendência de alta, tá vendo? O preço está subindo, mas não é de hoje. É muitos dias subindo sem parar. Então, cara, ele pode querer continuar subindo para seguir essa tendência. Essa região de oferta tem que tomar cuidado com ela, porque ela é totalmente contra a tendência. Beleza? Então o mercado vai e fura ela. Furou a região de oferta por meio desse movimento contínuo. Depois que ele cria esse tipo de movimento, ele vai criando estruturas de continuidade. Aqui mesmo já tem uma. No próprio rompimento, 1, 2, 3, puxou para baixo quebrando o fundo e puxou para cima renovando o máximo. Aqui já é uma estrutura de continuidade. Aqui mesmo ele já cria um POI de demanda e aqui mesmo ele já gera uma possibilidade de compra. Ele vai criar outras aqui no movimento, mas aqui mesmo ele já vem desenvolvendo um cenário desse. Olha só. Olha lá. Já pegou na região e já está puxando. Vai dar uma enrolada e já puxou. Já desenvolveu um baita movimento interessante, tá vendo? Mais de 3 vezes o risco e tudo mais. Então, uma configuração muito boa aqui nesse cenário, onde ele criou a estrutura de continuidade, rompendo a região de oferta, muito parecido com aquele outro cenário que a gente viu ali agora. Então a gente mapeou isso em detalhes lá no time também, inclusive foi até em aula que a gente mapeou aqui, ó. Tá vendo? A gente vai comprando. Olha lá. Estrutura de continuidade, tá vendo? A região de oferta tá aqui, não tá nem marcado, ó. E ele tava segurando nela, mas ela não tá nem marcada, tá vendo? A gente já tava cogitando a possibilidade dele romper por causa do contexto. O contexto todo comprador, tendência de alta, sem contar que ele tá limpando liquidez de compra também, vou mostrar ali. Então, tá vendo? Criando estrutura de continuidade, a gente vai comprar no POI, que é a região de demanda, na hora que ele romper essa região de oferta. É exatamente o que estava ali sendo explicado. Olha lá, ó, ele está limpando liquidez embaixo desse fundo ainda. Ó. O mercado veio e fez isso daqui. Ó. 1, 2, 3. Esse 1, 2, 3, quando o mercado renova esse máximo por meio dessa impulsão, ele valida o fundo como um fundo de liquidez. Aí é a mesma coisa daquele cenário que eu mostrei para vocês, só que lá era um suporte, né? Fundos nivelados, criando nível de suporte. Aí tem liquidez embaixo. Nesse caso é um fundo expressivo. Fundo expressivo também tem o mesmo contexto. Tende a entrar pressão de demanda embaixo desse fundo quando o mercado visita. Então aqui ele está embaixo do fundo, tende a gerar esse tipo de cenário. Então entrou realmente demanda, rompeu a região de oferta e aí perfeito. Exatamente igual aquele outro contexto. Agora eu quero mostrar para vocês a outra possibilidade, que é um outro tipo de região de oferta e demanda, que é exatamente aqui, ó. Nesse cenário aqui, que vai ser uma boa venda que a gente vai ter, esse cenário, pessoal, é um movimento onde o mercado rompeu uma região de demanda, mas que não é uma região de demanda igual àquela que eu estava mostrando para vocês. Essa daqui já é uma região de interesse e também gera movimentos muito bons. Olha só, toda lateralidade de preço como essa cria regiões de interesse no gráfico. Então o mercado faz isso daqui, ó, por exemplo. Ele vem subindo, por exemplo, começa a andar de lado numa região, e depois ele sai da região e continua subindo, por exemplo. Essa região onde ele consolidou, onde ele lateralizou, é uma região de interesse agora. Por quê? Porque o mercado, quando ele estava aqui embaixo, ele não mostrava interesse nenhum em permanecer nessa região. Por isso que ele daqui veio parar aqui, veio parar aqui, veio parar aqui, veio parar aqui, e veio subindo reto, né? Veio subindo bastante, sem interesse em permanecer nesses níveis de preço. Porém, quando ele chegou nesses níveis de preço aqui em cima, ele demonstrou interesse em ficar aqui. Ele ficou gastando tempo nessa região. Ele ficou sendo negociado nessa região bastante tempo.
para depois ele realmente sair dela e vir disparando. Então a região onde ele gastou mais tempo, onde ele ficou sendo negociado por mais tempo, naturalmente é a região onde ele andou de lado e naturalmente é uma região de interesse. Interesse em permanecer ali, interesse em ser negociado ali e tudo mais. Ou seja, é uma região relevante no gráfico. Isso acaba sendo um ponto de confirmação, acaba sendo uma espécie de região de demanda e tudo mais. Tá? Essas regiões são bem importantes no gráfico para um monte de coisa que vai até além do que eu passei aqui agora, mas que a gente vai falar muito, por exemplo, lá no nosso curso que vai acontecer aqui no canal, gratuito, tá? Sem custo, onde a gente vai ficar 3 dias ao vivo aí decifrando esses detalhes. Olha, então aqui a gente tem isso, tá vendo? O mercado ele consolidou muito nessa região. Isso aqui é uma região de interesse, funciona como uma espécie de ponto de confirmação, uma espécie de zona de demanda. Então o mercado veio caindo, tá vendo? Só que é um ponto de confirmação. Você não vai comprar. Ó, aqui ele veio caindo e tá pegando nessa região, tá vendo? Você não vai comprar aqui só por causa dessa região, de jeito nenhum. Você tem que buscar uma confirmação de compra nela. Como ele não faz nenhuma confirmação de compra, para confirmar uma compra aqui, pessoal, ele teria que começar a subir, criar estrutura de continuidade alta, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Ele não faz nada disso, ele só vem caindo. Então deixa ele andar, você não vai ficar comprando de jeito nenhum. Mas na hora que ele continua caindo e fura essa região, entra no mesmo raciocínio que a gente está falando, só que é o inverso, né? Agora, no caso, são regiões de demanda que não estão sendo respeitadas pelo preço. Pontos de confirmação de compra que não mostraram interesse algum em demanda. Logo, cadê a demanda? Não tem. Não tem demanda aqui. Se não tem demanda, nada impede do preço de continuar caindo. Ou seja, continuidade baixa é uma boa, desde que ele traga boas confirmações. Foi o que ele veio fazendo aqui embaixo. Furou aquela região lateral, né, que é uma região de interesse, e veio criando estrutura de continuidade. Então aqui, ó, 1, 2, 3, tá vendo? Puxou para cima quebrando o topo e puxou para baixo quebrando as mínimas. Tá muito esquisita essa daqui, mas está totalmente bem desenvolvida. A gente mapeou ela com antecedência aqui no time da Excelência Trade agora. Inclusive tem o vídeo lá no meu Instagram agora, se você for lá nos meus stories, tem eu pegando esse trade ao vivo ali, o trade acontecendo, o lucro lá, o movimento e tudo mais. Dá uma olhada nos meus stories, tem ouro refinado lá todos os dias, explicando sobre essas configurações em todos os mercados, igual eu falei, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, tudo detalhado, a gente vai visualizando. Então, lá, aqui no movimento, lá, posso voltar aqui um pouquinho? Olha lá, exatamente, a gente mapeando lá 7 horas atrás e tudo mais. Então, um movimento bem legal aqui, muita gente participando de movimento, participando de uma compra que a gente também mapeou, que ocorreu logo depois, a gente desenhou ela em detalhes, uma boa compra que teve depois também, por aí vai. Então aqui é uma estrutura, exatamente aquela ali que a gente viu, naturalmente vai criar a região de oferta, que é o POI, que vai ficar exatamente aqui, onde a gente tinha marcado ali que eu mostrei para vocês, e vai gerar a venda. Quando o mercado vir aqui testar a região, daqui para baixo a gente tem possibilidade de venda. Então foi lá e bum, gerou uma baita venda aqui nesse contexto. Tá vendo aí? Depois tem setinha aqui, é porque ele deu uma voltada aqui e criou uma baita compra, que a gente também mapeou em detalhes, gerou uma baita compra daqui para cima, depois de novo, por conta da liquidez de fundo, região de demanda aqui embaixo, enfim, tem todo um contexto legal. Mas aqui já entra totalmente dentro do que a gente estava falando aqui nesse estudo, que é exatamente o mercado furando uma região, no caso, de demanda, só que é outro tipo de região, uma região de interesse, que também funciona para essa mesma linha de raciocínio dessa estratégia que a gente está trabalhando aqui nesse momento. Então, um movimento bem bacana também aqui. Então, coloque em prática essa estratégia de trade, tenho certeza que vai te ajudar demais a identificar cenários bons, entender o contexto, montar trade para o lado certo do mercado, sem se basear no achismo e sim na técnica, tomando decisões por meio da sua experiência visual dos movimentos. Isso faz total diferença. Então, treina a visão em cima desse tipo de movimento. Você vai começar a localizar esse tipo de configuração cada vez melhor quando você vai seguindo isso sempre, buscando aprimorar em cima disso, sem ficar pulando de galho em galho, sem ficar mudando muito a estratégia, sem ficar mudando a maneira de olhar o mercado, sempre da mesma forma, que é isso que vai fazer você evoluir no mercado. Sempre seguindo gestão, sempre seguindo suas regras, isso é muito importante também, beleza? Então, deixa aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, entra no nosso grupo do Telegram que está aqui embaixo para você participar do nosso curso, que vai começar agora, é gratuito, tá? Sem custo, mas com material didático, todas as aulas vão ter materiais didáticos, você vai receber se participar, todo ao vivo aqui no canal, vai ser muito bacana mesmo, muito engrandecedor. Então entra no nosso grupo do Telegram que está aqui embaixo, tá fixado, é um grupo de conteúdo,
Eu estou sempre mandando conteúdos por lá, então é um grupo gratuito, mas vale a pena entrar e participar lá, porque realmente estou sempre trazendo vários conteúdos, além das informações do curso que a gente vai ter aqui, mas é um grupo de conteúdo. Meu Instagram, me siga lá no meu Instagram, tá lotado de conteúdo nos stories todos os dias, vale muito a pena acompanhar. Tenho certeza que você vai aprender muito todo dia ali, de bobeira mesmo, aprendendo vários conceitos extremamente importantes que vão colocar resultado no seu desenvolvimento, beleza? Pessoal, vamos juntos. Fui, valeu!